Ainda aqui, falando um pouquinho sobre a Cacau Show, que essa semana está em alta aí com várias discussões, cada vez aparece mais pessoas, não só franqueado, mas também funcionário. Nós vamos tratar aqui de funcionário, vamos tratar aqui dos franqueados, principalmente do empreendedorismo, né? Na situação, por que se fez esses contratos, mas necessariamente como é que é conduzida essa franquia que as pessoas reclamam tanto, porque você vê as imagens que são passadas na televisão, na internet, é tudo diferente do que vê à tona. E dentro dessa questão toda das pessoas falarem que tem um contrato e esse contrato não é respeitado, e nós vamos falar nesses tópicos, né? Mas para entender o que? Recentemente estão levantando outras questões a respeito desse escândalo e, na verdade, mostrando que a atividade principal da Cacau Show não seria chocolate, seria outra situação. E qual seria então a situação? Vamos analisar isso no decorrer desse vídeo, mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. É fato que, normalmente, quando você quer abrir um negócio, você quer que ele dê certo, você vai minimizar os riscos. E uma das formas de você minimizar os riscos é você contratar uma franquia, ou pelo menos já se repensa muito nessa questão, porque o que está vindo à tona aí, ele traz uma preocupação enorme com relação ao caso das franquias, porque não está vindo só da Cacau Show, está vindo de outras franquias também, um modus operandi igual, né, no sentido de como toca essa situação. Mas o fato é que a ideia principal, que pelo menos aqui é vendida, é que você vai entrar numa parceria, você vai adquirir uma franquia, você vai firmar um contrato com a franqueadora, com uma marca, que ela já tem experiência no mercado, né? Que ela já está, pelo menos, validada. Então, ela sabe qual é o local, tipo de pessoas que tem que residir em volta, né? Se é comercial, se é residencial, o nível financeiro dessas pessoas, o que vende, vai também fazer campanha publicitária, vai passar todos os macetes, os know-hows, para você poder abrir a sua loja, né? A sua loja daquela marca, e nesse caso especificamente a gente está falando da Cacau Show, e você ter um nível de sucesso garantido, né? Porque afinal de contas você vai ter despesa com isso. Você vai estar dando um valor, vai estar pagando royalty, vai estar pagando publicidade, cada uma nas suas especificações, mas de qualquer maneira você investe, né? Não é uma coisa que você vai começar do zero, que você vai só fazer a loja e já vai começar por conta própria. Não, ali já é mais difícil. No caso da franquia, não. Já tem toda uma situação acontecendo, né? Já tem toda uma experiência em andamento. E aí você acaba comprando aquilo pensando que, não, agora vai dar certo, que eu vou investir esse dinheiro, mas o resultado é certo. E muitas das vezes, quando é o caso da Cacau Show, vou vender chocolate, vende muito, o pessoal divulga bastante, e vai dar certo. E aí, no meio do relacionamento, você começa a ter o quê? No relacionamento entre franqueado e franqueadora. Você começa a ter algumas surpresas, que é o que na verdade está vindo à tona, as pessoas estão colocando, estão postando, não só um, agora o pessoal está tendo coragem, depois que vem um, aí começa a vir um atrás um do outro falando da mesma coisa. E o que é reclamado? Nós sabemos que para você fazer adquirir uma franquia, você tem que assinar um contrato, né? E dentro desse contrato existem regras, e essas regras são são estipuladas por quem? Pela franqueadora, que detém a marca. Então, via de regra, você tem muito mais obrigação e pouco direito, né? Mas, na verdade, você está lendo, você está verificando, você está aceitando aquelas situações. E uma das situações que as pessoas reclamam é que, quando você assina esse contrato, ele é de uma forma, mas frequentemente vem adendos, né? Modificando determinadas situações, e esses adendos, eles costumam ser unilateralmente. E você não tem também como você não fazer aquilo que a franqueadora quer. Ela está sempre pressionando, sempre determinando que você faça alguma coisa. Você não pode contestar. Muitas vezes você, mesmo não concordando, você tem que fazer. Porque se você não fizer, o que acontece? Tem as penalidades. E aí eles citam dentro das penalidades, que seria algumas coisas bem disfarçadas, seria a questão de não vender mais produto, ou de negar acesso, de você estar adquirindo um novo produto. Sem produto você não vai conseguir vender, porque você não pode comprar produto de outras pessoas, já que você tem um contrato com aquela franqueadora, você tem que vender produtos dela. Isso é um primeiro problema. Já há registro também de que eles, quando as pessoas não seguem muito as ordens políticas, a determinação da franqueadora, o que eles fazem? Eles entregam produtos perto da validade vencer. Você também não tem muito como contestar isso, porque está na validade,
e aí você vai ter que vender rápido. Se você não vender rápido, o prejuízo é seu. Então, uma série de coisas, né? Uma outra situação também que aparece com muita relevância, e isso é interessante discutir aqui, é a questão de que eles estão sempre incentivando você a abrir mais loja, abrir mais loja, abrir mais loja, para que você faça o quê? Para você cresça e tenha uma lucratividade. Ora, tá certo que você tem que abrir loja desde que essa loja seja lucrativa. Se ela não der lucro, e muitas das vezes eles até prometem, o pessoal que fala, né, os franqueados que têm vindo aí na internet, na imprensa, ele diz, ó, a promessa é que se você abrir uma determinada loja, numa determinada situação, que vai dar muito lucro e tudo mais, e você acaba investindo, acaba fazendo aquela situação, e muitas das vezes o retorno não é esperado, e aí você fica com prejuízo, eles não orientam, eles não ajudam e tudo mais. Mas isso quem está falando é os franqueados. Outra coisa também que tem sido ventilado aí nessas situações é que quando, porventura, o franqueado ele abre uma loja e essa loja ela vem a dar certo, né? Ela começa um movimento e ela é promissora, aí você sofre algumas ações para poder entregar essa loja para a franqueadora, para você ou repassar esse ponto. Muitas das vezes você vai, é como se você fizesse um teste e você, se deu certo, beleza, você tem que passar para a franqueadora. Se não deu certo, você tem que assumir o prejuízo. E muitas dessas outras situações, e aí, dentre tudo que se discute, tudo que se fala, as pessoas pensam, né, imaginam, e já se tem um questionamento a respeito disso, né? Porque o pessoal compra a franquia achando que o negócio principal da Cacau Show é vender chocolate. Mas depois de tudo isso que apareceu, de todas essas situações, essas histórias, esses fatos, inclusive aquilo que nós estamos falando aqui, isso é público, isso está na internet, inclusive muitas pessoas dessas já estão com ações na justiça questionando aí judicialmente essas situações que eles entendem que são regular. Então não tem nada aqui que nós estamos falando que não esteja já sido apresentado. Mas é que o negócio da Cacau Show ele não é venda de chocolate, na verdade ele é venda de loja. Através da venda de loja, ele acaba atingindo o outro objetivo, que é a venda de chocolate. Mas o negócio principal, de acordo com o que foi mostrado e demonstrado, a franqueadora, o negócio dela é abrir lojas e não vender o produto principal. O produto principal é uma atividade secundária. E aí a gente pega, vamos fazer um cálculo para ver se isso faz sentido ou não faz sentido. Cacau Show tem 4.000 lojas, mais de 4.000 lojas no Brasil, né? Espalhado por todos os estados e tudo mais. A gente viu aqui, se você entrar no site deles lá, você vai ver que tem 4 opções de você explorar como franqueado: quiosque, barraca, loja 1, loja 2 e tal. Então tem a primeira loja lá que custa 240, tem uma que custa, para você adquirir, 310, mas vamos na 240. 240 vezes 4.000 dá 960 milhões de reais, quase 1 bilhão. Isso a gente está fazendo num preço médio, né, da loja mais barata. Se tiver aí loja mais cara, isso ainda pode passar. Então a gente vê que, na verdade, essa estrutura é uma estrutura maior, principal, que não é a estrutura de vender chocolate. Então por isso que tem essas amarração. Eu ainda havia esquecido de mencionar a questão que quando a pessoa ela não consegue pagar as contas, ela vai tentar um crédito, e a Cacau Show ela não fornece crédito, né? Essa é a grande reclamação, que para você comprar prazo, para você dever alguma coisa, alguma campanha, alguma situação que você deveria pagar e você não paga, aquilo só vai acontecer se você der uma garantia. Então tem um outro ponto principal muito importante que as pessoas estão reclamando, que elas acabam dando imóveis em garantia e no final elas ficam com as dívidas e acabam perdendo seus imóveis, perdendo seu patrimônio, que é uma coisa que deveria, né? Já que você está investindo, a franquia ela deveria ter algum mecanismo de poder fomentar o crédito e ajudar os seus franqueados. E não tem. E, na verdade, essa situação é uma situação que acaba prejudicando, porque elas forçam, estimulam você a fazer novos investimentos, você faz novos investimentos, mas se der certo fica para elas, se der errado vai acabar você mesmo assumindo prejuízo. Então fica aí no ar, né? Eu concordo aí com as pessoas que falam, muitas pessoas já levantaram essa lebre, que na verdade a Cacau Show ela não é venda de chocolate, na verdade ela é venda de loja. A venda de chocolate ela acaba sendo atingida pela quantidade de lojas, mas o maior e a atividade principal dela é a abertura de loja, que é que vai conseguir movimentar e aquecer todo esse ecossistema. Um grande abraço e até o próximo vídeo.